Glória a Deus. Meus irmãos, preparados para a conquista. Nós estamos trabalhando que todo joelho se dobrará. A tomada do reino. E para a tomada do reino que já está estabelecido. Eu estava falando sobre a ceia, sobre o sangue de Jesus, quando ele fala sobre vida, e que veio trazer vida. Esse é o estabelecimento do reino. Nós precisamos entender, não vou fazer um estudo aqui sobre reino, mas é um dos pontos em que Jesus fala muito sobre reino de Deus. O reino de Deus. E o seu reino é para sempre. E quando ele fala isso para nós, ele está nos despertando que nós somos uma nova criatura. Que nós somos lavados e regenerados pelo seu sangue. Portanto, estamos com uma predisposição para sempre sermos vitoriosos. Pensando, então, sobre a ideia da igreja atuante, da igreja desbravadora, da igreja que avança, pensando na grande comissão que Jesus deixou para a igreja, o ide, o fazer discípulos, o operai os milagres, pensando em tudo isso. Gostaria de dizer, meus irmãos, que fui buscar em Josué, capítulo 1, verso 10 a 18. Que assim vamos ler juntos. Josué, capítulo 1, verso 10 a 18, na versão NVI. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês ultrapassarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Mas a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, Deus de vocês, quando o Senhor, seu Deus, lhes prometeu descanso em dar-lhes esta terra. As suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a vocês. E somente que o Senhor, o seu Deus, seja com vocês, como foi com Moisés. E todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. E somente, tão somente, seja forte e corajoso. Meus irmãos, hoje uma boa parte da nossa igreja está no retiro. É um retiro muito importante. É um retiro espiritual.
Um retiro que prepara a igreja. E perguntando para Ana, e disse para ela, como que está aí? E ela estava maravilhada do que estava acontecendo. E ela então disse assim, vou colocar aqui para vocês. Não sei por que está baixo. Querido, aqui nós estamos desde sexta-feira à noite, tem sido uma bênção. Deus tem feito coisas maravilhosas, né, no processo de restauração de muitas pessoas. E, assim, é tão gostoso ver o que Jesus vai fazendo e vai mostrando com tanta delicadeza, né? Jesus é tão respeitoso, mas ao mesmo tempo ele revela a verdade e as pessoas precisam se posicionar. Então, assim, tem sido um tempo muito bom, eu creio que de crescimento, de restauração e santificação. Bênção pura. Um beijo. Outro. Conquistar. Conquistar faz parte de cada um de nós. Conquistas grandes, conquistas pequenas. Há conquistas que pouco exigem de nós muita coisa. No entanto, há conquistas que tem que haver muita fé, muita determinação. Tem que haver direção de Deus e ouvir Deus. Sem a qual, sem a voz, sem a presença, sem ouvir Deus, sem obedecer até o fim, não há vitória. Nós não podemos nos perder diante dos desafios espirituais. Desafios espirituais encontramos em todo o tempo. E para não se perder é preciso estar preparado. Estarmos preparados. Pastor Cláudio entrou aqui como um soldado, marchando e falando de posicionamento. E posicionamento é necessário, primeiro, preparação. Senão você não se posiciona. A confiança vem com a preparação. Nós vemos que foi dado a nós, e eu coloco isso como primeiro ponto, há uma terra a ser conquistada. Essa terra, há um reino, há pessoas, aonde o Senhor quer derramar a sua vida. Há pessoas que precisam ser libertas e salvas. Ontem, eu com os jovens, na praça, podemos abordar algumas pessoas ali. Algumas o Espírito Santo foi trazendo assim. Fizemos 2 tipos de evangelismo. Um de abordagem e outro o evangelismo restaurador. A coisa mais linda é ver quando você pede licença para sentar ao lado de alguém. E você começa a conversar com aquela pessoa. E nós começamos a ver como a glória e a graça de Deus atua de forma tremenda. A narrativa que utilizamos é a narrativa que liberta, porque é a narrativa que está na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esta é a que liberta. E quando começamos a usar a palavra de Deus, quando começamos a entoar os hinos, isto é, a palavra que soa como uma música ao coração daquela a pessoa aflita, ela começa a chorar. Ela começa a chorar, ela começa a se preparar ali para ouvir mais ainda e quer saber mais.
Em poucos minutos, de 5 a 10 minutos, nós vemos alguém abrindo o coração e pedindo, me ajude. É interessante que por 2 vezes eu ouço, eu estou sozinho, preciso de amigo. Um senhor que me relatou isso. Falou da sua família que estava em São Paulo. E ele, ali na praça, vendendo água. Eu lhe ofereci a água da vida. Observem, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção numa questão muito importante que há nesse texto. A cosmovisão de Moisés e de Josué. E nós vemos que a cosmovisão deles, isto é, a forma como eles veem o mundo, eles veem o mundo a partir de Deus, a partir do Criador. E é dessa forma que a igreja precisa entender e perceber. O verso de 1 a 5, capítulo 1, verso 1 a 5 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, servo de Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, darei a vocês. E toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei você, nunca te abandonarei. Ouvindo a voz. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, fonte de informações, a própria voz de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é. Ela não contém, ela é. E não só isto, nós somos cheios da glória de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, não aceitamos por uma vontade simplesmente nossa. Sentimos a presença do Espírito Santo. A glória do Espírito Santo atuou em nós. Sentimos a sua presença. Sentimos a sua vida tocando em nossos corações. Cada um de vocês tem um testemunho para dizer como foi o dia que você aceitou Jesus. Aquele dia, aquele encontro. E somente pelo poder do Espírito é que nós somos capazes de entender a palavra de Deus. Senão é simplesmente um livro de história. Mas para aqueles que estão vivos no Senhor, a ler como a voz de Deus. A viagem, meus irmãos, do Egito a Canaã, escrita aí nos primeiros livros do Antigo Testamento, estava chegando ao fim. 40 anos havia se passado. 40 anos. Se não houvesse o problema tão sério daquele povo que se contaminou com outros povos, isso é, com o Egito. E está pronto para entrar na terra prometida. O Senhor os trouxe para entrar. Na verdade, faltava ali simplesmente 11 dias para a chegada. 11 dias para entrar na terra prometida. Josué e Caleb, espia, juntamente com os outros, foram olhar a terra, olharam. Um olhou do ponto de vista de Deus, outro
olhou do ponto de vista humano. Um viu que Deus daria a bênção. Outro se viu como formiguinha. Como formiga. Um vê como Deus vê. Quarenta anos. 40 anos foram parar no deserto. Não podemos esquecer que a quarta geração do patriarca Abraão havia retornado então do Egito. O livro de Gênesis capítulo 15, verso 16 diz: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a metade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus é Senhor. Quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não é do parece, talvez. Deus é justiça. Ele não falhará. Ele é aquele que diz e é um prumo. Esse é o nosso Deus. E é interessante que Deus trabalha através da própria maldade. A maldade dos homens gera uma oportunidade de Deus. O pecado introduzido gerou a oportunidade para a graça. E a graça se estabelece porque há um Deus gracioso. Caleb se levanta, entra na brecha, fala que há a possibilidade de ocuparem aquela área prometida. Mas ele ouviu quem? Ele ouviu Deus. Ele ouviu uma ordem. Caleb estava com Josué, andando com Moisés. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia, ele aprendeu andando com Moisés. Ele viu Deus operando e agindo, e Deus falando. Ele viu Deus operando milagres. Mas o povo também não viu? Viu. Não viram as pragas? Viram. E as pragas atingiam Israel? Não. Mas não estavam no mesmo lugar? Estavam. Na mesma terra, na mesma terra. Mas as pragas atingiam a Israel? Não. Atingia o Egito. Os egípcios. Mas não atingia o povo de Deus. Eles não viram o livramento, a passagem pelo mar? Viram. Josué e Caleb estavam juntos. Passou também. Qual a diferença? Ouvir. Ouvir. Ouvir a Deus. Assim a igreja tem que estar preparada para ir às nações. Não pode ouvir outras vozes. E o reino se expande pelas nações da terra, transformando e abençoando o mundo inteiro. Se a igreja entendesse o seu poder, o poder que há nela, ela desgrudaria de si mesma. Você se desgrudaria de si. O dia que você parar de falar o quanto você sabe a respeito de Deus, vai ficar bonito. O problema desse povo é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Você pode aceitar Jesus e não ter a sua palavra. Gostar de Jesus, ser simpático a Jesus e não ter a sua palavra. Verso 4 de Josué 1 diz: seu território se estenderá ao deserto. Eu acho tão interessante que quando ele fala isso, ele fala da planta dos pés. À medida que eu ando, à medida que eu caminho, o quanto estende a minha fé
a coisa acontece. Eu falo para vocês aqui, ontem o pastor Cláudio tinha um funcionário aí, da empresa, que estava fazendo a instalação das placas, e o pastor Cláudio teve a oportunidade de falar de Jesus para aquele senhor, e aquele senhor chorar na presença do Pai. Aonde estende a planta do teu pé? A atitude que você toma diante de Deus. O quanto você crê, você toma posse. E aí tem pessoas que usam o texto para dizer assim, patrimônio. Quer ter terra, quer ter dinheiro. Não é esse aspecto. É vidas. Juízes capítulo 20, verso 1 diz: então todos os israelitas de Dan e Berseba e de Gileade sairão como um só homem e se reunirão em assembleia perante o Senhor em Mispá. Palestina é um território, meus irmãos, quadrilátero. Mais ou menos 220 quilômetros de largura e mais ou menos 120 quilômetros, equivalente aí a 3/4 da parte do território suíço. Não é tão grande. Mas uma terra pequena, que para ser possuída, precisava de ouvir Deus. Precisava exclusivamente de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O reino é estabelecido pela fé. Aquele senhor que eu estava orando ontem, ele disse assim, quando eu caminhei um pouco mais com ele, no que ele queria que eu orasse, ele falou da vida assim, meio sentido, meio genérico. E eu falei assim, mas você pediu para eu orar pela sua vida, mas o que de fato você está querendo dizer? Orar pela sua vida. O que vem na tua mente? Ele disse, eu preciso ser curado. Eu tenho cirrose. Eu falei, eu já orei por pessoas com cirrose, com câncer, bem aí no abdômen, e que foram curadas. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tomada de posição pela fé. E ele então completa, então ora pela minha família, que está longe, está tudo em São Paulo. E o senhor sabe que eles são tudo crente? E, pois é, que bom que você já conhece o Deus dos seus parentes. Mas hoje você vai conhecer o Deus, não vai só ouvir a respeito do Deus dos seus parentes, você vai sentir o Deus dos seus parentes. E orei por aquele senhor. Está preparado? Diz Josué capítulo 1, versos 6 e 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado, aqui é importante. Não basta ir na sua força, não basta ir na sua coragem. Aí vem o detalhe. A Bíblia é dos detalhes. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. A importância de você ter um líder espiritual. A importância de você ter um discipulador. A importância de você ter um mentor. A importância de você ter um pastor. Lembra.
do ensino que você recebeu. Lembra. Esse é um detalhe tão importante. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Responda, fala para mim. Bem-sucedido é na palavra. Se você não lê a palavra, e eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, 20% lê a Bíblia, ó, sendo otimista. Sendo otimista. E eu trouxe esse livro aqui, porque eu quero que você, em 3 anos, estude a Bíblia. Você vai passar na livraria e vai dar o seu nome. E nós vamos solicitar da editora Shed. E esse livro vai andar com você. Isso é, você vai andar com esse livro. Ele vai fazer 2 ou 3 perguntas em cada capítulo, para você meditar. Em 3 anos, eu quero que vocês, minhas ovelhas, leem a Bíblia. E você deve ouvir a minha voz. Porque eu não estou falando para você ler qualquer coisa. Eu estou falando para você ler a Bíblia. E eu estou te dando um guia para você ler a Bíblia, porque ler a Bíblia, estudar a Bíblia é essencial para o seu crescimento espiritual. Crescimento espiritual possibilita ouvir a voz de Deus. Quem não cresce espiritualmente não ouve a sua voz, ouve somente a si mesmo e com arrogância diz o que sabe, mas nada sabe a respeito do Deus que fala. Posso falar tudo sobre a Bíblia, mas se não ouvir Deus, eu vou falar da Bíblia como um historiador, como alguém que conhece a Bíblia, etc., como um livro. Mas o livro, a Bíblia, é a palavra de Deus para ser ouvida com o coração, com o Espírito. O Espírito de Deus fala. E é dessa forma que você será bem-sucedido. Quando a cada pessoa que eu for atender, que eu atendo muitas pessoas, muitas. E a pergunta que vem sempre é: quanto você lê a Bíblia? O quanto você lê a Bíblia é o quanto de problema que você deixou de ter. E o quanto você não lê a Bíblia é a quantidade de problema que você tem. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos, fala comigo assim, ó, só então os seus caminhos prosperarão. E se você será, será bem-sucedido. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Segundo aspecto que eu quero colocar. Preparação de Josué é como a preparação da igreja. Há 5 palavras que podem definir grandes temas do livro de Josué. Nós vamos tratar somente de um. Preparação, que é o primeiro, que é o que eu estou conversando com vocês. Passagem. Prélio, que quer dizer luta, batalha. Partilhar e pacto. Nessa do pacto, eu acho interessante fazer um adendo aqui. Eu, hoje de manhã, às
mais ou menos às 15, era 5h30. Eu estava fazendo a minha devocional aqui. E conversando com o papai, e o papai colocou no meu coração de fazer um pacto com meus discípulos. Por que um pacto? Mas não dá para andar. Você que é oficial, bombeiro, como que você vai dirigir uma tropa que não te ouve? Não vai conseguir pagar um incêndio, não é verdade? Tem que ouvir, né? Pois é, tem que ouvir. Não é? Ainda faz assim, ó. Tem que ouvir. Pois é. Eu fico pensando que na igreja, não pela imposição, porque lá tem que cumprir, aprendeu a cultura e tem que fazer por conta do resultado final. Tem que seguir regras por conta do resultado final. E se não cumprir, pega o pernoite, pega uma cadeia, etc. Pode ser até ser expulso. Mas nós somos soldados de Cristo. Não pela imposição, mas por amor. Pelo amor. E nós, por amor, temos que fazer. E eu quero perguntar para os meus discípulos, o quanto tem de amor para andar junto comigo? O quanto ama a Deus? Ou vai continuar sempre tendo desculpas para não fazer a vontade de Deus? E eu quero dizer, meus irmãos, que vai andar comigo quem tem pacto de amor com Deus e comigo. Por quê? Porque o evangelho está cheio de meios crentes. O evangelho, a igreja está cheia de pessoas que parece ser, mas não é. Antigamente tinha esse negócio do Donorex. Bem, é do tempo da Cíntia. Parece, mas não é. Tá, mas não está. Minha tua avó. Parece, mas não é. Está, mas não está. Fala, mas não vive. Fala com a boca, mas não age com o corpo, com a vida. Preparação requer coragem, requer atitude. E a atitude é individual, é pessoal, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ah, mas eu não gosto de discipulado. Você não gosta de Deus, porque foi Deus que mandou fazer. Você não quer ser submisso, entra no orgulho, em vez de ouvir a voz. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor: Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo, Moisés está morto agora, pois você, todo este povo, prepare-se. É hora de preparo, é hora de atitude. A igreja precisa mostrar a sua cara assim. E precisa mostrar a sua narrativa de autoridade e de poder. A igreja é aquela que dobra joelho. É aquela que vem buscar a Deus. Na vigília agora estava eu, a Lu, mais uns 3, 4. Por quê? Porque você está surdo e não ouve o que o seu pastor está falando. Vem para a oração. Quanto tempo? 2 horas. Pode fazer 15 minutos, 10 minutos, mas pela obediência venha. Ande na palavra, caminhe na palavra, ande em obediência. Não porque eu falo. Porque se você fizer porque eu falo, isso não é amor. Eu nunca fui impositor, inquiridor. Nunca. Quem anda comigo desde o início dessa igreja? Não é, Lu? Vocês, a Cíntia que já, vocês duas, né? Vem desde 98. Eu gosto da expressão de Jesus
quando chegou para o jovem rico: vem e segue-me. Está aí a palavra, está aí a coisa, já te ensinei, vem tudo que tens e dê aos pobres, e fui. Se quiser, segue-me. É uma decisão pessoal. A igreja precisa tomar uma decisão pessoal, porque a salvação é individual. O crescimento é individual. E não dá para ficar colocando culpa em outros, porque isso é falsidade, é mentira. O problema seu é com você mesmo. Não tem desculpa. É falta da palavra. Porque se tem alguém que lhe fez mal, ou pisou no teu pé e te machucou, aquela unha inflamada, o Senhor diz: ame. Ame. Então somente ame. Mas pisou no meu pé. Ame. Até aqueles que vos maldizem. Ame. Está preparado para amar o teu inimigo? Pois o Senhor mandou você amar. É para amar. E isso, meus irmãos, nós precisamos agir e precisamos caminhar de forma que estejamos em pé. Põe-te em pé. E em pé se põe com o joelho no chão e com a palavra de Deus no coração. Não há outro meio. Não adianta ficar aqui fazendo para vocês uma palestra de estímulos. Eu não sou coach. Eu sou um pastor. Coach vem trazer uma palavra de motivação. Eu venho trazer uma palavra de humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E a seu tempo Ele vos exaltará. Manter o foco. Nosso olhar tem que ser para o alto. E não para os lados. Nem para baixo. Morto, caído. Estou triste. Não. Olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Esforça-te, tem de bom ânimo, disse ele. Esforçai-vos, tem de bom ânimo. Vamos em frente, igreja. Caminhemos, unamos em oração, na palavra. Buscamos estar cheio do Espírito Santo. Você sabia que existe um texto que diz: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Sabia que tem esse texto? Sabe como fazer isso? Você faz isso? Você está preocupado com esse texto? Pois é, mas está preocupado em ficar arrotando conhecimento da palavra de Deus, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei do Espírito, meu irmão. É humilhar-se. As pessoas podem falar mal da gente. Pode falar mal de mim, não tem problema. E se eu errei, eu peço perdão. Por quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Não é o princípio? Não é o princípio? Importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o princípio. Caminhe em princípio, meus irmãos. Igreja está preparado a caminhar sob princípio. Ministério de adoração. Você não pode adorar o que você não vive. Você não pode cantar aquilo que você não faz. A primeira coisa que o Ministério de Louvor e Adoração tinha que fazer é ler a letra. E perguntar: vivo isso? Não. Então eu vou fazer um projeto, um plano de vida, para começar daqui 3 meses, começar a viver. O que essa letra está dizendo? Porque o Evangelho precisa de homens e mulheres sérias. Chega de superstar. Chega de ungidão. Tanto eu como vocês podem orar e Deus operar. Porque Deus deu autoridade à igreja. Fala assim para mim: eu não preciso que o pastor venha orar aqui na minha casa. Eu tenho essa autoridade na minha casa. Eu vou precisar do meu pastor quando? Quando eu não sei resolver. Pastor, preciso da sua ajuda. Beleza? Para isso serve pastor.
Mas eu não sou um pastor que coloca cabresto na boca de vocês. Nós trabalhamos aqui verdadeiramente, sereis livres. Liberdade em Cristo Jesus. Por isso trabalhamos com leque. Mas, meus irmãos, para viver essa liberdade espiritual, precisa estar com ânimo dobre. Aliás, com ânimo dobrado, força mesmo. Não de duplo ânimo. Não de duplo ânimo. Mas um ânimo dobrado. Imaginemos que a razão principal, porque Deus exortou Josué. Por que Deus faz uma exortação a essa? Esforça, tenha bom ânimo. Não seria porque ele estava vendo desânimo? Não seria porque estava tendo um desânimo generalizado naquele povo? É claro que tinha. Vem de 40 anos. 40 anos no deserto. Já não era mais aquele povo. Aquele morreu tudo. Os pais dessa geração aqui morreram todos no deserto. E tanto que Josué recebe a orientação para circuncidar todos os homens desse tempo de Josué. Foram todos circuncidados, purificados. Eu creio que estão fazendo isso lá no retiro. Tem muita circuncisão acontecendo lá. Tem muita purificação acontecendo. E o Senhor diz, não aparte da sua boca essa lei. Não aparte, não pode sair. Se você quer ter uma experiência genuína, assim, de ouvir como Deus faz, meu irmão, sai da sua casa, vão comigo lá na praça, ou vai com a pastora Deise numa escola, ou fala para o seu vizinho, sai da sua casa, fala com o seu vizinho, ou começa uma casa de paz. Pastor, eu quero fazer uma casa de paz. O material está lá no nosso aplicativo. É só baixar. E você vai falar do amor de Jesus na casa de alguém. Pastor, eu queria saber como que faz evangelismo restaurador. Então vem aqui comigo. Todo primeiro domingo, todo primeiro sábado do mês eu vou lá. A palavra de Deus é o agente poderoso através do qual mantemos uma vida de equilíbrio e de espiritualidade. Somos corajosos, dependemos da palavra, somos vitoriosos quando dependemos da palavra. E sob a tua palavra, os milagres acontecem. Os discípulos ouviram Jesus, a palavra, ouviram o Logos, e eles falaram, Senhor, sob a tua palavra, eu lanço a rede. E eles pescaram. Preparação de toda a liderança. Aqui eu quero falar para os meus líderes. Moisés falou, Deus falou com Moisés, Moisés falou com Josué, e Josué recebe uma orientação para todos os líderes. E aqui eu quero dizer, todos os obreiros dessa igreja. Eu quero dizer, meus queridos, vocês que são obreiros, que estão aqui, eu quero dizer que vocês e eu precisamos ser exemplo, porque não adianta ter palavra e não ter exemplo. E o Senhor diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz Paulo. Por quê? Ele está dizendo assim, eu estou dando exemplo para vocês. Eu estou dando um exemplo. Exemplo, arrasta. Meus irmãos, Jesus é o maior exemplo que todos nós temos. Devemos imitá-lo. E essa liderança dessa igreja, eu estou dizendo para essa liderança, vocês não precisam ser obreiros dessa igreja. E tampouco precisam estar sob a minha liderança. E tampouco precisam, Badoc, ser meu discípulo. Mas ao sê-lo, vivei. Porque eu preciso que não sou eu, mas todos os obreiros dessa igreja sejam um exemplo de fidelidade a Deus, de amor a Deus, de servir a Deus, de conduta espiritual, de atitude, Bruno, de disposição a servir, a amar, a adorar ao Senhor.
Vamos sair para a salvação? Tem 4 pontos importantes que vão ser trabalhados. Uma delas é a obediência, não é isso? Os 4 princípios lá. Foi colocado aqui. Viver isso. Não posso exigir nada que eu não faça. E aquilo que eu não fizer, eu tenho que voltar e pedir perdão e retomar a minha caminhada. Porque pedir perdão não faz mal para ninguém. Se arrepender não faz mal para ninguém. Pelo contrário, faz é muito bom. É muito bom, faz é bem. Romanos capítulo 10, 17. Consequentemente a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se nós queremos encher essa cidade, esse Brasil de fé, temos que anunciar a palavra. Nossa narrativa é bíblica, é a palavra de Deus. Essa que liberta. Quero concluir. O Senhor preparou as tribos. Havia 2 tribos que não estavam andando junto e que Josué teve que chamar e falar com eles. Vocês lembram do contrato? Quando Moisés permitiu vocês ficarem aí na beira do mar? Então, agora chegou a hora. Vocês não ficaram isentos à batalha. Há um compromisso de nós irmos tomar a terra prometida. Chegou agora. Chegou a hora. É a hora. É a hora de vocês colocarem os talentos de vocês. Eu não sei quantos talentos, quantos dons Deus deu na mão de vocês. Mas você enterrar o teu talento é não entender o projeto de Deus para a sua vida. Você está enterrando o teu talento. Jesus fala dessa parábola e conta uma parábola para mostrar para eles que o reino dele não é deste mundo. Mas também não estou falando para vocês de um reino futuro. O reino começa agora. É já. Não dá tempo de eu ir mais. Mas eu só quero dizer para vocês. Tão somente é o reino que a igreja tem. É aqui porque é eterno. É aqui porque é eterno. Diz Paulo que a natureza geme esperando mordomos que cuidem, que zelem. A natureza geme. Então quando você jogar um papel no chão, lembre que você é um cidadão do reino. Não é simples assim? É. Ser exemplo, ter atitude. Tenha na memória, lembre-se das palavras. Josué precisou ser chamado a atenção por Deus. Lembre-se da palavra que Moisés ordenou. Lembre-se, meus irmãos. Tenham a palavra. Incruste a verdade. Incruste a verdade no seu coração. E dá os Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e tudo que neles vivem. Tudo é do Senhor. Tudo é dele. Tudo é para ele. E tudo é para a glória de Deus. Cabe à igreja entender que esta é a nossa visão de mundo. Tudo é dele e para ele. E cabe a você e eu nos preparar para melhor cuidar que é dele e para ele. E quando isso ocorre, as curas vêm, as libertações vêm, porque é tempo de preparo, é tempo de santificação. Por isso essa igreja trabalha muito com santificação, porque o preparo é santidade diante de Deus.
seja santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Temos que estar armado, sim. Mas a arma de Efésios 6,17 é ter em mente as armas da nossa milícia. Elas não são carnais, mas espirituais, e é poderosa em Deus. Ela é poderosa. Igreja, desperta. Desperta, igreja. Desperta, porque as armas do Senhor são poderosas. Eu digo, mar para, ele para. Nuvem para, ela para. O sol para. É poderosa. Seja curado, é curado. Peixes, pulem dentro desse barco. Só faltou isso. Mas eles vieram, o cardume veio. Pode pegar, tem cheio de peixe aí. Vai lá, pega aquele peixe lá. Qual? Vai lá, pesca ele aí, na varinha. Pega ele lá. Pegou? Agora paga o imposto. Esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu quero que vocês creem. E vivam sob essa autoridade. Amém? Coloquemos-nos em pé. Aleluia. Preparados para toda boa obra do Senhor. Lutem sempre. Igreja, lutem com a pregação. Lutem sempre. Vão. Ouçam. Vão. Façam. Josué diz, ouviu isso. Faça, Josué. Vai, Josué. Ouça, Josué. E o povo que estava com ele disse, nós faremos, nós iremos e nós ouviremos. Quero essa atitude da igreja. Quero essa sua atitude. Que você cresça para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te suplicar a tua bênção sobre esta igreja. E queremos ver, ó Deus, a tua ação poderosa na vida dessa igreja. Eu quero ver, ó Deus, a tua igreja na palavra, andando na palavra, com a tua palavra. Eu quero ver a tua igreja com uma narrativa da tua palavra, andando na palavra, caminhando na palavra, vivendo na palavra. Ó Deus, agindo na palavra, e os sinais e maravilhas acontecendo pelo poder da palavra, meu Deus. Desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja para ser uma igreja bíblica, vitoriosa, poderosa no Senhor. Ó Deus, abençoe meus irmãos que aqui estão. E se estão aqui, Senhor, é porque o Senhor os trouxe para ouvir. Então ouçam, igreja. Ouçam o que o Senhor está falando. Pai, eu te peço que comece um grande avivamento nessa igreja. Que as nossas vigílias, da primeira vigília da noite, das 18 às 20, seja algo da agenda deles, ó Deus, como prioridade. Nada os tira da agenda do encontro com o Senhor, na busca do teu poder, na busca da unção, na busca do teu Espírito. Pai, abençoe a sua igreja. Levanta a tua igreja, ó Deus, levanta a tua igreja, ó Deus, com as armaduras que o Senhor estabeleceu para a igreja. Ó Deus, dai à tua igreja essa armadura. Levanta a tua igreja, levanta a tua igreja, levanta a tua igreja, que a tua igreja ande na verdade, que o cinturão dela seja verdade, que ela não se envergue. Ó Deus, abençoe a sua igreja. Pai, eu te peço isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, passe na livraria ou mande uma mensagem para mim: pastor, eu quero, dá o seu nome, esse livro, eu quero aquele livro que o senhor falou, e nós vamos comprar. Eu vou dizer para vocês que eu vou repassar para vocês o valor que nós comprarmos, porque vamos comprar com quantidade, vamos pegar um preço menor, possivelmente com 30% a menos. Vou repassar para vocês, porque eu quero todos lendo a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe. Vão na presença, vão na paz do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Como